Salve Maria a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos. Pessoal, neste vídeo hoje, eu e o Marcel vamos trazer aí um assunto que esses dias gerou uma tremenda confusão aí dentro da Igreja Católica, né, visível, do Vaticano, o Sínodo e os debates que lá estão acontecendo. É claro que a gente sabe que são debates ali, né? Muitos podem levar para esse lado, dizendo que Leão XIV não aprovou nada, até porque ele falou que não ia além, né, do que Francisco fez, mas a gente sabe que o que ele ratificou de Francisco também já é algo assim que vai muito além do que é a doutrina católica, e a gente mencionou isso no vídeo anterior e convido você a assistir também. Né, Marcel? É isso aí, pessoal. Mas antes de a gente começar o nosso assunto aqui, a gente pede aí para vocês, como sempre, dar o like, compartilhar os vídeos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e também se inscrever no canal também, que pra gente, né, a gente percebe que muitas pessoas assistem os vídeos, né, mas não se inscrevem no canal. E a inscrição é importante porque isso demonstra que o canal é um canal que tem bastante pessoas, é um canal grande na internet. Então, para a gente é importante que vocês se inscrevam também, até mesmo para que o YouTube informe vocês quando tiver vídeos novos aqui no canal. E eu vejo lá, igual você falou, e é verdade, é quase que meio a meio ali das pessoas que são inscritas e os não são inscritos, né? Então é muito importante, às vezes, a pessoa apoiar dessa forma. E ser membro também, para quem queira ser membro, né? Vamos chegar nos 13 mil inscritos aí. Se Deus quiser, né? Isso aí. Então, vou trazer aqui a matéria, vamos pegar a matéria mesmo aqui, né, que saiu aí em vários meios de comunicação, falando sobre esse debate que teve lá no Sínodo e o relatório final lá do grupo de estudos que teve, né, e eles abordaram a questão dos sodomitas, né, da sodomia. Então, vou pegar alguns trechos aqui da matéria e a gente vai conversando aqui. Ó, diz a matéria, ó. O relatório final de um grupo de estudos do Sínodo da Sinodalidade, divulgado em 5 de maio, foi criticado por tentar alterar a doutrina da Igreja sobre homossexualidade e por deturpar um apostolado em plena comunhão com a Igreja para fiéis que têm atração pelo mesmo sexo. O relatório final do Grupo de Estudos 9, intitulado Critérios Teológicos e Metodologias Sinodais, para o discernimento compartilhado de questões doutrinais, pastorais e éticas emergentes, faz parte de um conjunto de 10 grupos de estudo estabelecidos pelo Papa Francisco em fevereiro de 2024. Aí agora vem o ponto que realmente gerou muita discussão aí, né, no meio católico. Olha o que diz, ó, analisando o depoimento, porque eles colocaram 2 depoimentos ali, né, de 2 pessoas que viviam essa situação. Aí eles analisaram o depoimento e falam, o relatório afirma que relacionamentos homossexuais não são pecaminosos, dizendo que o testemunha a descoberta de que o pecado, em sua essência, não consiste no relacionamento da união do mesmo sexo, mas na falta de fé num Deus que deseja nossa plenitude. Eles meio que relativizaram, né, essa situação, né, tirando o caráter ali de pecado, né? Mais uma diretriz aí dessa nova igreja, que é a nova igreja, não é mais a igreja do Vaticano II, agora é a igreja sinodal, né? Sinodal. Que é o nível ainda, o buraco é mais embaixo ainda, né? Que é pior, chega a ser pior que o Vaticano II. O Vaticano II ele só abre as portas para que isso aconteça. Mas essa igreja sinodal que está sendo estabelecida, ela vai no nível bem mais abaixo, é bem pior, né, o que acontece, né? A gente viu agora recentemente a questão da bispa, né, da igreja anglicana, que também já aceitou todas essas pautas, né, de homossexualismo, até mesmo o assassinato de bebês, né, essa questão aborda essas questões também. Então isso aí vem muito, a gente sabe que para quem tinha esperança, né, de que algo fosse mudar com a troca com esse novo, né, digamos, Papa, e a coisa só tem piorado, continua o carro continua descendo a ribanceira, né, e fez 1 ano agora, né, da escolha dele, né, foi dia 8 de maio. Já tem 1 ano, né? Fez 1 ano. Já tem 1 ano. E agora a
as pessoas já meio que perderam as esperanças, né? As pessoas que defendiam, né? Que achavam que isso, que a nomeação dele, né? A escolha dele, algo seria diferente. E não foi diferente, né? Ele continua com o mesmo espírito, digamos assim, de Francisco, né? Com os mesmos objetivos, né? E a igreja, cabe à igreja, né? A igreja católica de sempre, né? É denunciar, né? Abrir os olhos das pessoas, né? Que são as pessoas desavisadas, né? As pessoas que ainda não percebem, né? As pessoas inocentes, pessoas de boas intenções, que ainda permanecem, né? A gente sabe que existem pessoas de boas intenções, e a gente está aqui para isso, para abrir os olhos dessas pessoas, porque são coisas absurdas, né? Que a igreja tradicional, né, católica, verdadeira, jamais defenderia, né? A questão da sodomia é é algo gravíssimo, que não cabe a igreja relativizar ou dizer que a união isso possa gerar frutos espirituais. Isso é um absurdo, né? O papel da igreja é apontar os erros e trazer essas pessoas para a conversão, né? Que é o mais importante. O que importa para nós é a salvação da alma nossa, né? E das pessoas, né? Então, não cabe a igreja relativizar ou... Logicamente, que a gente sabe, a gente não está aqui... a gente quer a salvação dessas pessoas. Mas para que essas pessoas se salvem, é necessário, né, apontar o erro. Porque se não apontar o erro, elas vão se perder. Então, com essas diretrizes, você relativizando, você está praticamente legitimando toda essa questão, tudo que envolve essa questão. E é isso que essa igreja nova está fazendo, né? A partir do momento que você trata de bênçãos, né, dessa questão dos casais, dos sodomitas, tudo isso, você está dando legitimidade para isso daí, né? E essas pessoas que estão no erro, elas não vão se converter. Porque se a igreja ela abraça de uma forma que meio que relativiza, né? Não aponta o erro, né? Não chama essas pessoas à conversão, então essas pessoas elas vão pensar o quê? Que está tudo certo. E cabe a nós, né, mostrarmos para essas pessoas que não está tudo certo, que elas precisam se converter, porque as Sagradas Escrituras estão cheias de passagens onde diz, né, acerca dessa questão, e a Sagrada Escritura se condena, né? As Sagradas Escrituras condenam esse tipo de comportamento, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos vários exemplos. Então, a igreja relativizando isso prova cada vez mais que essa igreja que foi estabelecida pós-Vaticano é uma igreja que não é a igreja verdadeira católica, a igreja de Cristo. É uma falsa igreja. É uma igreja modernista, né? Pós-conciliar, né? E o interessante é que hoje é dia 15 de maio, né? Hoje é dia 15. Mas vai pro ar no dia 16, né? A gente teve agora o aniversário, né? O dia de Nossa Senhora de Fátima, dia Isso. 13 de maio. E é importante a gente trazer isso aqui para esse podcast, a questão de Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora de Fátima, o que que ela traz? Ela traz os segredos, né? As revelações que foram feitas para os pastorinhos, né? Irmã Lúcia, que teve maior destaque, né, nessa questão dos segredos. E teve um segredo que Nossa Senhora pediu para que fosse revelado em 1960, né, justamente durante ali o estabelecimento do Vaticano II, né? Durante o Vaticano II, o Vaticano II começou em 62, né? 62. Então, assim, às vésperas, né? Foi às vésperas. Nossa Senhora pediu para que esse segredo fosse revelado. E engraçado que as hortes malignas, ocultas, né, que estavam atuando dentro da igreja durante esse tempo, elas impediram de que isso acontecesse, né? Porque dentro do Vaticano, desde o início do século passado, todos sabem, todos que estudam, né, a história do Vaticano, a história da igreja,
Todos sabem que ali existia uma ala, né, de padres, sacerdotes mesmo, que estavam ali atuando contra a igreja, né, de forma oculta. E eram pessoas que tinham um poder muito grande. Então, essas pessoas conseguiram que o segredo não fosse revelado na década de 60. Por quê? Eles desobedeceram a ordem de Nossa Senhora de revelar esse segredo na década de 60. Porque o segredo comprometia a própria, o próprio movimento, né, que existia de estabelecimento dessa nova igreja. Nossa Senhora estava denunciando o que iria suceder. Você acha que Nossa Senhora, né, em 1917, ela não iria, né, uma coisa tão grave, né, que aconteceu na igreja pós-conciliar, você acha que Nossa Senhora não ia tocar nesse assunto? Uma coisa tão... foi uma catástrofe tão grande na igreja, né, que nunca aconteceu, né, o que tem acontecido nesses últimos 50 anos. Logicamente, Nossa Senhora abordou esse tema com a irmã Lúcia, com os pastorinhos lá, na época. Nossa Senhora denunciou, com certeza. Assim como Nossa Senhora de La Salette também. Né? Para quem já leu, né, o segredo de Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora aborda a questão da igreja, da apostasia. E como é que Nossa Senhora não ia abordar também? Fala que o primeiro segredo o segredo de Nossa Senhora foram as guerras mundiais que aconteceram. E Nossa Senhora não falou nada da igreja? Né? Não, o terceiro segredo de Fátima foi o João Paulo II lá, que tomou um tiro. E tudo. Logicamente que não foi isso. Isso é mentira. Nossa Senhora abordou sobre a questão da apostasia que estabeleceu após a metade do século XX ali, que todo esse modernismo e pós-modernismo, toda essa crise, essa catástrofe que aconteceu no mundo, né? Não só na igreja, mas no mundo. Tudo que aconteceu né, pós década de 50, no mundo inteiro, Nossa Senhora abordou isso. Mas eles omitiram. Eles não deixaram que isso viesse a público. Não obedeceram o que Nossa Senhora pediu. E porque comprometiam eles próprios, né? Porque se viesse à tona, com certeza não haveria Concílio Vaticano II, com certeza não teria sido cancelado qualquer tipo de reforma, né, litúrgica, ou não sei o que estabeleceram na época, com certeza, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O plano deles foi dado prosseguimento, né? Mas tudo isso com a permissão divina, né? Porque tudo que acontece no mundo é com a permissão divina, para que a questão do final dos tempos, né? Eu acredito que nós estamos no final dos tempos para que se cumpram as profecias, que o joio e o trigo sejam separados, né? Então, mas estamos aqui para alertá-los de tudo isso que está acontecendo e abrir os olhos das pessoas para que se voltem à verdadeira Igreja Católica, que é a Igreja Católica dos 20 concílios, 260 papas, né, de 2000 anos, que essa realmente é a Igreja Católica. Isso que estabeleceram agora é uma igreja protestante, uma igreja agnóstica ou gnóstica, e não tem nada a ver com a Igreja Católica. E é importante a gente trazer esses assuntos, né, essas coisas que acontecem, para ver se as pessoas acordam. E eu gosto de falar também, sempre quando a gente toca nesse tema aqui, porque existem aquelas pessoas que vão levar para o lado eles estão sendo preconceituosos. É aquilo que eu sempre falo. O que nós defendemos aqui é o que a igreja sempre ensinou como algo bom para as pessoas. Então, falamos do ato, a questão do ato. O que Deus não aprova é o ato. Agora, a pessoa, é claro que Deus ama as pessoas. Tanto é que isso a igreja sempre ensinou, que as pessoas que praticam esse tipo de atos, né, no caso aqui da sodomia, não devem ser pessoas menosprezadas, você não deve afastar dessas pessoas, pelo contrário, você deve aproximar das pessoas, é aquilo que você falou, no intuito de querer converter e mostrar aquilo que Deus tem de bom para nós. Assim como o ato de matar, roubar também é condenado, aproximar das pessoas de modo a mostrar que aquilo é errado, aquilo é ruim,
para a vida, né? Então não é questão de condenar a pessoa, mas o ato em si, assim como outros atos também são condenados por Deus. Então, o que eles fazem aqui, esse relatório final, né? Eles colocam, relativizam no sentido de que, não tem problema você fazer isso, o que importa é a fé. Mas não é isso que a igreja ensina, não é isso que a própria Sagrada Escritura ensina, né? E aí eu pego até outro trecho aqui, né? Uma parte que eles falam, olha que o padre, né? O suposto padre, né? O padre James Martin o considerou um grande feito, dizendo que foi a primeira vez que uma publicação da Santa Sé teve tais testemunhos. Marianne Dudley Burke, diretora executiva da Dignity USA, acho que é essa mesma pronúncia, né? Grupo de lobby LGBTQ+, na igreja, disse o aspecto mais significativo para ela foi o reconhecimento de que a tentativa de ditar comportamentos e moralidade de cima para baixo, com base em dogmas, não está funcionando. Quer dizer, aquilo que sempre foi ensinado é como se não funcionasse, né? Então essa é o que você falou, essa é a nova igreja que não pode ser a igreja de Cristo, né? A igreja católica verdadeira jamais teria tais doutrinas, tais posicionamentos, né? Muito pelo contrário, a igreja nunca, a igreja sempre, com certeza, igual você disse, as pessoas, nós somos todos nós somos criaturas de Deus, né? Deus nos criou. Somos filhos, né? Nós somos filhos de Deus. E Deus quer que todos se salvem, né? Muitas pessoas se salvem. Então, quando uma pessoa, né, procura, né, a verdade, a igreja, né, essas pessoas com esse tipo de comportamento, a gente tem que trazê-las e mostrar para essas pessoas o que é o certo, né? E que ela precisa se libertar disso para que consiga a salvação eterna. Porque o que importa é a salvação eterna, porque todos nós iremos morrer, né? Todos nós, daqui a alguns anos. Certo, daqui a uns anos. Então, o que adianta você viver uma vida, viver 50, 60, 70 e depois ir para o inferno, né? Então, assim, o que vale é o que vai acontecer depois da nossa morte, né? Então, as pessoas precisam entender isso, né? E precisam se converter. Se elas buscam a verdade, buscam a Cristo, buscam a Igreja Católica, nós precisamos aqui alertá-las de que elas precisam se libertar disso, pois, caso contrário, elas irão se perder, né? Essa é a verdadeira caridade, né? Verdadeira caridade cristã. Não trazer as pessoas e dizer que está tudo certo, vamos dar uma bênção, vamos dizer algo que legitime tais atos, tais atitudes, tais comportamentos, de forma alguma. A gente sabe que algumas pessoas, né, às vezes é até difícil para a ciência explicar uma pessoa que nasce ali com uma tendência. É isso que eu pensei aqui agora, você leu meus pensamentos, hein? Então pode ser vários fatores. Que a pessoa que tem tendência, né, cara? Eu já ouvi várias teses assim... Que a mas gente né, Marcelo, eu acabei te cortando, mas o ter tendência não é errado. Tem pessoas que têm tendência e lutam para não praticar o que é errado. Isso não é errado. É igual, às vezes a pessoa tem tendência a adulterar. Ué, então, sem dúvida. A pessoa tem que lutar. Tem que lutar. Não é porque ela tem a tentação não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Luta, sempre teremos a luta contra o pecado. Tanto que o mérito, né, é você ter a tentação e vencê-la, né? É esse aí que está o mérito, né? É que está o mérito de você conseguir combater, né, lutar contra si mesmo, né? Então é isso. Mas existem, igual eu estou falando das teses, existem teses. Por exemplo, eu vi um bispo russo da Igreja Ortodoxa, né? Ele explicando uma tese, né? Falando que às vezes crianças, né, bebês, né, crianças novinhas nascem com tendência por causa do comportamento da mãe durante a gravidez. Comportamento da prática de sodomia durante a gravidez. Porque o que a mãe sente, tudo que a mãe sente quando a criança está no ventre dela, a criança também sente. Então eu já ouvi essa tese também. Olha que interessante, né? Você falou que foi um bispo? É um bispo ortodoxo, falou isso. Ah, tá. Então, assim, não sei se a tese é verdadeira, não sei se
Se isso Se existe procede, né? prova científica, mas é algo a se pensar. É algo a se pensar. Porque existe também, fala que a criança que nasce com a família desestruturada, ausência de pai, ausência de, né, daquela presença masculina. Então, assim, podem ter várias possibilidades, né? Sem dúvida. E é igual você falou, né? O importante é se aproximar para poder tentar alertar, né? A verdadeira caridade, igual você falou, a caridade é isso mesmo, é você se aproximar e tentar tirar a pessoa de uma situação ruim. É que adianta você ver uma pessoa dentro do buraco e a pessoa tá lá no buraco, você vê, né, que a pessoa tá num buraco, você vai dar a mão para ela ou vai dar um chute para ela cair mais fundo ainda? Nem dá um chute e fala assim, não, tá É, tudo bem, pode ficar pode aí, tá ficar tudo aí, você certo. vai, uma hora você sai. Ah, não, tá beleza. Não tá errado, Não não. tá errado, fica aí dentro aí. Quer dizer, ó, que absurdo. É o que a nova igreja faz, né? É exatamente isso. Ó, tá aí, não, fica aí, não, sem problema. Ih, tá tranquilo. O que importa é a fé em Deus. E tem vários sacerdotes alemães, sacerdotes ali da Europa, né, de outros lugares, que defendem, se deixar, e eu acho que não vai demorar muito, daqui a pouco vai ter padre aí celebrando mesmo, matrimônio, né? Tem muitos religiosos, né, entre aspas, da nova igreja, que estão ali defendendo exatamente isso. Que por Mas eles falam que Leão XIV não vai ir pra frente, né? Porque ele já falou isso aí, porque né? eu acho que se a coisa ficar muito pior, né? Ficar muito escancarada, muito escandalosa, vai haver uma crise muito grande na nova igreja. Isso Uma vai. crise mesmo de debandada de fiéis. É o que aconteceu com a igreja anglicana. Quando começou a igreja episcopal, essas igrejas, né, que tem sacerdotisas, que relativiza a questão de pessoas do mesmo sexo, questão do aborto, houve uma debandada de fiéis. Porque o ser humano, nós temos a nossa alma, né, ela necessita da verdade. A nossa alma, nós somos religiosos por natureza. Essa é a verdade. Se a gente for estudar todas as civilizações, né, todas as civilizações praticaram uma religião. Todas antigas. Os índios, os astecas, os bárbaros, né? Todas. Se você for estudar aí qualquer civilização antiga, todas tinham uma religião. Porque Deus nos criou assim, né? Nós temos uma necessidade, nossa alma tem essa necessidade. Então, quando a pessoa percebe que está no erro ali, né? Percebe que aquela religião está partindo para a imoralidade, né? A questão da moralidade a nossa alma ela detecta, né? Nós temos uma bússola na nossa alma que detecta quando nós fazemos coisas erradas. Então, quando as pessoas percebem, né? A nossa alma percebe que a questão da imoralidade, elas não querem mais aquilo. Elas querem a nossa alma ela vai buscar sempre a verdade, a moral, os bons costumes. Então, por isso que há essa debandada naturalmente, né? E se isso um dia, esses bispos, cardeais, padres, né, que estão aí, né, tem um tal de um padre, acho que James, eu não sei, eu esqueci o sobrenome dele, acho que ele é americano. É esse que eu falei aqui da matéria? Acho que é ele mesmo. Ele é pró-LGBT assim mesmo, né? Ele é mesmo próprio. Por ele já estaria até fazendo matrimônio e tudo lá dentro da igreja. O da matéria aqui é o James Martin. Acho que é esse aí mesmo. Ele é famoso. Então, assim, olha o que tem hoje, né, na nova igreja, né? Se deixar eleger uma pessoa dessa, né? Botar ele lá na administração da nova igreja. Vai Nossa. liberar tudo. Então, é uma possibilidade, existe a possibilidade. Tá cheio de gente assim dentro dessa nova igreja aí, ó. Que por eles, bispo na Alemanha tem um monte que defende isso daí. Já perderam a vergonha já. Então, se essas pessoas elas atingem um grau de autoridade na igreja relevante, isso naturalmente vai acontecer. Eles vão trazer isso para dentro da nova igreja. A tendência, né? O objetivo é esse. Esse é o objetivo. É porque existem coisas que são tão escandalosas que algumas pessoas ainda não deixam, né, isso acontecer. Mas os que atuam por baixo, nos bastidores, né, nas sombras, dentro do Vaticano, né, a gente sabe que o objetivo é esse.
Existem muitos movimentos de sociedade secreta, ocultismo, dentro do Vaticano, pô. Quem sabe que não existe? Que não existiu aí, nesses anos. A gente sabe, pô. Quem não sabe? Então, é mais ou menos isso daí. Então é isso aí, Marcel. Demos o recado, mais uma vez, né? Com a graça de Deus aí, a ajuda de Nossa Senhora. Quer falar mais alguma coisa? Não, só pedir pro pessoal continuar apoiando o canal. E na próxima semana, se tudo der certo, teremos finalmente, novamente, o Padre Gabriel aqui Não, conosco. já é semana que vem, né? Semana que vem, né? Hoje é dia 15. Semana que vem o Padre vai estar conosco aqui no nosso podcast. Talvez, né? Vamos se tudo der certo, eu acho que vai dar certo, sim. E a gente também está com um projeto aí de um novo cenário também aqui para o nosso podcast. Vamos fazer um cenário diferente, né? Diferente. Não vai ser mais um podcast. Vamos criar. Nós já estamos ali. Não conta não, pô. Vamos fazer segredo, né? Conta não dá spoiler não, né? Mas, pessoal, fica ligado aí que acho que vocês vão gostar. Eu acho que vai ser uma mudança de patamar interessante, né? Eu acho que mas a gente não vai abandonar esse formato aqui também, de jeito nenhum. De vez em quando a gente volta aqui. Quando o padre vier, a gente vai lá para outro formato, a gente faz quando tiver uma pessoa importante, né? Quem sabe um bispo, né? A gente... Né? Muda o formato. Mais ou menos isso daí, pessoal. Mas obrigado aí, continua se inscrevendo e apoiando o nosso canal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais um vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.